Fala pessoal, vocês vão começar a ouvir mais um programa Fala Subpav, que é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde para os profissionais da atenção primária do município. Esse programa traz especialistas, pessoas com vasta experiência, profissionais engajados da nossa rede para discutir os temas relevantes da APS, as inovações, as novas iniciativas, os principais problemas e, principalmente, quais são as soluções para a rede municipal de saúde do Rio de Janeiro. Esse programa tem uma duração entre 30 e 40 minutos, ele é quinzenal e está disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma sugestão de participante, alguma crítica, reclamação, ou se quiser conversar com a gente a respeito do Fala Subpav, mande um e-mail para falasubpav@gmail.com que nós vamos ter o prazer de receber e de te responder. Sejam bem-vindos e bom programa. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Subpav. Eu sou Emanuele, sou uma mulher loira, estou vestindo um colete azul da saúde e uma blusa listrada. Os nossos participantes vão se apresentar. Meu nome é Jorge, eu sou um homem negro de 1,70 m, um pouco de barba, pouco cabelo. Estou usando um casaco azul e uma camisa da Secretaria Municipal de Saúde. Olá, eu sou Ludmila, sou uma mulher branca, loira, do cabelo comprido. Estou com uma camisa preta com colete azul marinho da Subpav. Eu sou Ana Paula, sou uma mulher parda, de cabelos morenos, cabelos castanhos. E estou vestindo um colete da Secretaria e uma blusa de fundo preto. Bem, primeiro eu queria agradecer a participação dos técnicos da Gerência de Doenças Pulmonares Prevalentes, que fica na Coordenação de Doenças Transmissíveis, na Superintendência de Atenção Primária da Subpav. Então, muito obrigada pela presença e disponibilidade de vocês. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante e muito relevante para a atenção primária, para a saúde pública, que é a tuberculose. Então, a gente sempre fala sobre a tuberculose, ela está presente em todos os espaços possíveis, mas por que a gente ainda continua falando sobre a tuberculose? A Ana vai contar um pouquinho pra gente o porquê que a gente ainda insiste em estar trazendo a tuberculose para esses espaços de discussão. Eu acho que a importância que a gente tem, né, dessa doença ainda hoje, né, no Brasil, no mundo e é claro que no nosso município. Lembrando que ela é uma doença milenar, já conhecida há muito tempo, mas que mesmo assim, mesmo nos dias atuais, a gente ainda tem ela como uma principal causa de óbito dentro das doenças infecciosas. Hoje em dia, né, atualmente é a primeira, né, isso teve uma discrepância quando a gente teve o Covid, que o Covid Sim. acabou sendo a nossa primeira causa de óbito dentro das doenças infecciosas. Mas agora, né, graças a Deus, com a melhoria da infecção pelo Covid, a gente volta a ter a tuberculose aí como a principal causa de óbito. Então, só para a gente já mostrar o impacto que essa doença tem a nível mundial, né? Uhum. Eu ia te perguntar, né, assim, sobre a sua importância, né, em relação à morbimortalidade e aqui no município do Rio, né? Como a gente tá, como é que tá o patamar da tuberculose no nosso município? Infelizmente, o município é a capital com o maior número de óbitos, que a gente tem dentro de todas as capitais das unidades federativas, ou seja, do Brasil como um todo, o que é pra gente muito triste, né, dar essa informação. A ideia que a gente tem na gerência, né, e que traz aí a tuberculose como carro-chefe dentro do agravo que a gente mais tenta organizar e combater na cidade, é justamente para a gente diminuir principalmente essa possibilidade de óbito entre os pacientes. Mas hoje nós temos o dobro da taxa de mortalidade nacional, né? Então, a taxa de mortalidade nacional é de 2,2 e o município do Rio é de 4,3, 4,2. A gente chega em 2022 com mais de 300 óbitos, né? Para uma doença que a gente hoje sabe como diagnosticar, a gente sabe tratar. Então, a gente tem todo o conhecimento dentro do município e toda a possibilidade de um diagnóstico confirmatório, como a gente tem hoje de laboratório dentro do município, e a gente, infelizmente, ainda tem pessoas ainda morrendo por essa doença, né? Sem contar também, né, Ana, que no município do Rio a gente tem
o tratamento descentralizado, né? A gente tem o privilégio de ter um número grande de unidades de atenção primária, uma cobertura importante, e a gente faz esse tratamento nas nossas unidades de atenção primária, diferente de outros lugares, Sim. de outros municípios, de outros estados, né? E isso eu acho que é uma grande fortaleza que a gente tem, né? Então, acho que assim como a gente fala do apoio, do suporte diagnóstico, a fortaleza da gente ter a possibilidade de investigar essas pessoas, né, no seu local de residência, porque a gente tem essa atenção primária forte e potente dentro do município, é o nosso grande privilégio, né? Então, é o que a gente tenta corroborar junto com as equipes para que elas tenham entendam essa importância que elas têm, né, no território quanto ao diagnóstico e ao acompanhamento de tuberculose. E aí, em relação à mortalidade, né, Ana, que você vem falando, que a gente está na nossa capital em primeiro lugar, e em relação à incidência, né, os casos novos, você percebe que isso vem aumentando? Como é que tá? A gente teve um aumento considerável pós-Covid, né? A gente teve lá, um pouco antes do Covid, a gente se mantinha num patamar entre 98 a 100 casos para cada 100 mil habitantes, que já é uma taxa de incidência muito alta, né? Quando a gente fala de taxa de incidência, justamente quando a gente fala do número de casos novos que a gente tem pela população existente dentro do município, que é a forma como a gente consegue se comparar com outros municípios, com o estado e com o Brasil. Então, a gente vê que a gente tem uma taxa de incidência muito alta. Então, só para ter uma noção, a taxa de incidência nacional fica em torno de 36 casos, né? 36,4, 36,6, mas 36 de casos para cada 100 mil habitantes. E o município do Rio, a gente chega em 2022 a 111 casos para cada 100 mil habitantes. A gente tem uma prévia da taxa de incidência de 2023, mas a gente ainda tem dados que a gente ainda tem como avaliar e melhorar, mas já está chegando a quase a 115 casos por cada 100 mil habitantes, que é uma taxa de incidência realmente considerada muito alta dentro do município. É claro que a gente sabe que, por conta da situação do Covid, muitos diagnósticos foram retardados e, por conta disso, a gente teve esse aumento considerável a partir de 2022. Então, isso era, entre aspas, esperado, porque a gente fez também esse movimento de aumento da captação dos sintomáticos para a gente poder melhorar o diagnóstico. Então, a gente entende que isso realmente deveria acontecer, a gente conseguir realmente fazer o diagnóstico, mas a gente tem percebido que isso tem se mantido. É claro que a busca ativa, o aumento da busca ativa, faz com que a gente realmente consiga fazer mais diagnóstico, e essa realmente é a ideia. Então, mas de qualquer maneira, isso corrobora com o que a gente vê nos nossos dados, né? Que é uma taxa de incidência realmente bastante elevada, né? Comparado aí ao Estado e ao Brasil. E de maneira global também, né? Também. É uma taxa bem elevada. Bem, como você falou, né, é esperado que a nossa taxa de incidência tivesse esse aumento pelas investidas em relação à sensibilização do profissional para a identificação precocemente dos casos. A gente, infelizmente, tem uma taxa de mortalidade alta e a taxa de cura durante esse período, a gente consegue melhorar? A gente chegou a melhorar um pouco, né? Quando a gente fala em comparação 2021 para 2022, a gente conseguiu realmente obter um pouco de melhora nessa avaliação e nesse acompanhamento, principalmente quando a gente fala de cura, a gente está falando de melhoria de acompanhamento do paciente. Então, a gente teve realmente um aumento do percentual de cura. A gente sai de 67,7% para 69% em 2022, o que já é uma melhoria importante, né? Lembrando que cada percentual que a gente aumenta é um número grande de pacientes que a gente está elencando, que a gente conseguiu efetivamente melhorar o paciente e curar. Mas mesmo assim está muito aquém do que a gente gostaria, né? Então, segundo o próprio Ministério e a própria Organização Mundial de Saúde, para a gente considerar que a gente tem um bom controle da doença, precisamos ter 85% das pessoas, né, que foram diagnosticadas curadas por essa doença. Então, a gente ainda está aquém. Mas estamos, acho que, nesse processo, nesse caminho. A interrupção do tratamento e o óbito realmente são fatores que impactam bastante para que a gente não tenha cura desses pacientes. E aí você falou interrupção, né? Eu acho que vale sempre a gente reforçar que a gente mudou esse letramento, né? A gente falava abandono, agora a gente fala interrupção, né? E por que a gente mudou? Eu acho que a ideia é que a gente
ninguém tá abandonando ninguém, né? A gente parte mais ou menos desse princípio, né? Não é um abandono, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Isso, a ideia é que ele, nesse momento, ele parou de tratar, mas a ideia é de que ele retorne. Um abandono meio que caracteriza que ele parou e não volta mais, né? E não é essa a intenção. A intenção é que a gente tente recuperar, é claro que a intenção maior é que ele não interrompa, mas quem interrompeu, que a gente consiga fazer ou favorecer, né? Fazer com que ele retorne e favoreça o tratamento completo desse paciente. Então, a ideia é a gente realmente não abandonar, né, ninguém. Nem o paciente nos abandonar e nem nós abandonarmos o paciente, né? E em relação à interrupção do tratamento, a gente consegue perceber que muito influencia também na mortalidade, né? O que você iniciou discutindo, né? E a gente tem esse aumento de interrupção durante esse período? Não, nesse último período até a gente teve uma certa queda, né? Uma queda pequena, a gente sai de 16% para 15,3% de interrupção, de taxa de interrupção, mas de qualquer maneira a gente ainda tem um óbito grande, né? Então acaba que uma coisa, como você falou, né, Emanuele, acaba que a interrupção pode fazer com que a gente tenha maior chance de óbito nesses pacientes. Então, mas acho que a gente está começando a ter um caminho aí, né, trilhando, né, na melhoria desse acompanhamento desse paciente, porque a gente conseguiu melhorar a cura, conseguiu diminuir a interrupção, mesmo que discreta, mas a gente está num caminho aí, junto às equipes, né? Inclusive, quando a gente fala de desfecho desfavorável, né, que seria o óbito, que é o desfecho menos favorável que a gente tem, além da interrupção, tem o diagnóstico tardio, né? E a gente tendo essa taxa de detecção maior, né, mais alta, tem o lado positivo, como vocês colocaram, né? Então, é previsível que quando você tem uma taxa de incidência histórica muito alta, quando você melhora a detecção, você vai ter um aumento do número de casos. Então, a gente tem que olhar por esse lado também. Não quer dizer que a gente esteja muito bem na detecção, a gente sempre pode melhorar. Mas a gente tem que ver como um lado positivo. A nossa detecção está ruim? Não está tão ruim, porque a gente está tendo aumento e a gente espera continuar tendo aumento ainda algum tempo, né? Mas a gente tem que ver isso de uma forma positiva e pensar bastante, né? Se dedicar a essa detecção do sintomático para achar os casos, porque tudo começa achando os casos. Se a gente não achar caso, não... Tudo começa com a detecção precoce, né? E aí, como a gente falou também no início, né, utilizar os equipamentos de saúde, aí, no nosso caso, né, as unidades de atenção primária, para que os profissionais façam essa detecção. É muito importante que isso seja feito de maneira precoce, para que a gente inicie o tratamento o quanto antes, né? Enfim, para que a gente possa ter uma boa adesão, inclusive, ao tratamento, evitando a interrupção e aí evitando o óbito da população. E aí, aproveitando esse gancho, né, Ludmila e Jorge, conta um pouquinho sobre a experiência de vocês como profissional, como gestor, para a eliminação da tuberculose? Pode começar você. Acho que é importante a gente ter definido como profissional de saúde, né, que temos que ter em mente que a gente tem metas, né, metas a serem atingidas. Desculpa. E dentro da unidade de saúde a gente precisa estabelecer que tem uma população adscrita ali, que dentro dessa população é esperado que 1% dessa população venha a ser sintomático. E o mais importante ainda é a gente definir que pelo menos esse 1% ele seja avaliado dentro do período ali e levado em consideração o rastreio desses pacientes com sintomáticos respiratórios, né? Pessoas que tossem, e a gente tem uma série de critérios, alguma série de critérios de tempos de tosse, né, para esses pacientes. E a gente vai precisar esclarecer que nesse tempo de tosse que o paciente apresentar, a gente vai precisar coletar a amostra, né? E a gente fala sempre que o paciente ele está circulando pela nossa unidade de saúde e muitas das vezes a gente não consegue oportunizar. Então, o que a gente pensa hoje em fortalecer essa captação é oportunizar em todos os momentos desse usuário na nossa unidade a coleta de um escarro, né, a análise da sintomatologia apresentada por esses pacientes, oportunizar não só quando ele vai até a unidade com queixas respiratórias, né, de tosse, mas no momento que ele está ali para fazer uma vacina e que ele está apresentando uma tosse persistente. Então, oportunizar todas as passagens do usuário, né, pela unidade ou nas nossas visitas domiciliares enquanto profissionais de saúde, oportunizar essa coleta de escarro. Nem sempre a gente vai conseguir que no momento da visita domiciliar orientar um paciente para retornar à unidade com uma amostra de escarro.
Nem sempre isso vai ser possível, nem sempre o usuário vai retornar para a unidade com essa amostra. Então, quando a gente consegue oportunizar aquela primeira coleta de descarro, isso a gente já favorece um diagnóstico mais oportuno, né? Como o Jorge falou. A gente não vai ter um tempo maior de aguardar o usuário retornar até a unidade para trazer uma amostra. Como a gente vive num contexto altamente de territórios com altamente vulneráveis, né? Com vulnerabilidades sociais altíssimas, corroborando pelo que a Ana falou, né? Da incidência ser altíssima. Não tem como a gente também não pensar muito em tuberculose na nossa atuação na atenção primária, né? A gente tem que estar sempre eu falo que a luzinha ligada, né? O alerta, pensando em tuberculose em todos os espaços. E aí, quando você fala de coleta oportuna, você está dizendo de coletar a primeira amostra na unidade. Na unidade, na visita domiciliar, né? No primeiro encontro com o usuário, né? E assim, reforçando, né? Não somente quando ele queixar da tosse, mas na abordagem que a gente tem com o usuário, quando a gente percebe uma tosse persistente, indagar, você tosse, né? Porque às vezes o usuário não vai falar, né? Então a gente precisa indagar. Você tosse? Tem alguém na sua casa que tosse? Tem presença de tosse? Tosse há quanto tempo? Porque se for esperar o usuário para falar, nem sempre vai ser dito, né? Então a gente vai mascarar alguns diagnósticos. Então essa oportunização no território e na unidade, né? Em todos os espaços que forem possíveis. Eu acho até que, assim, é uma questão que as equipes, né, e as unidades têm que ter, já ter um local mais ou menos pré-estabelecido dentro da sua unidade, né, para coleta desses carros, para orientação, porque não é só simplesmente também solicitar o exame, né, é você mostrar para o paciente como é que faz esse exame, ter um local adequado dentro da sua unidade para poder fazer essa coleta, né. Então, eu acho que isso é uma estrutura e um fluxo de atendimento, né, de entrada, de porta de entrada que você tem que ter dentro da sua unidade. Então, se é um sintomático respiratório, se é um paciente que a gente chama lá, né, essa confusão que existe, a tosse é 2 semanas ou a tosse é 3, Sim. né? Então, assim, se é uma busca ativa, então, ou seja, você está avaliando uma família por conta de um cartão vacinal de uma criança, por exemplo. E aí, nessa hora, você percebe que tem uma pessoa tossindo. É indagar nesse momento, né, há quanto tempo tem essa tosse? É uma tosse recente? É uma tosse persistente? Se já tem nesse momento há mais de 3 semanas, isso dentro da busca ativa é considerado como sintomático. Pode ser outros diagnósticos? Até pode ser, mas assim, dentro do contexto, né, que corroborando o que a Ludmila falou, assim, tem uma taxa de incidência muito alta dentro do município, a gente não tem como desconsiderar a possibilidade do diagnóstico de tuberculose. Então, é melhor que a gente solicite realmente o exame e tem ali a possibilidade de fazer o diagnóstico confirmatório caso seja tuberculose. Agora, quando o paciente vai, né, por conta própria na unidade, a gente já chama isso por conta de um quadro respiratório, e aí isso já é uma busca passiva. Então, ou seja, ele já foi para lá, né? Você ativamente não procurou, né? Então, ele chegou na unidade por um quadro respiratório. Aí a gente diminui um pouco esse tempo de tosse para 2 semanas. Então, essa é às vezes a confusão que acontece, né? Tosse é 2, a tosse é 3, mas o mais importante tem tosse há mais de 2, 3 semanas, é indicativo de fazer a avaliação e investigação de tuberculose, né? Eu acho que para além também, em relação a conhecer, como a Ludmila falou, né? A população está ali, a conhecer essa população. Se é um contato, se tem alguém próximo, se tem alguém que teve tuberculose durante um período, em contato com esse usuário. É importante que o profissional de saúde esteja atento a isso. Tem uma questão que eu acho interessante, que a gente até discutia em outros momentos, que a gente tem que ser profissional nesse fluxo da tuberculose. A gente estava falando aqui de ter o local, né? De ter o pote adequado, né? A gente tem uma incidência muito grande de exames de descarro que chegam de forma inadequada no laboratório e a gente perde. Isso é perda para o paciente, é perda até de dinheiro, né? Você vai transportar uma amostra mal colhida ou mal acondicionada. Então, você tem que ter esse local onde você vai colher, você tem que saber se o seu pote é adequado, você tem que treinar o profissional que vai ensinar o paciente a colher o exame de descarro, ele tem que saber como se faz isso. Isso deveria ser até treinado. Se chegar um sintomático respiratório agora, como é que você faz? O que você faz? Né? Como a gente treina outras coisas, né? Outros procedimentos. Então, isso é uma questão que passa pela parte administrativa também, né? Todo mundo tem que saber, se chegar um sintomático aqui agora, como é que a gente age, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar isso nas unidades. E no último guia da tuberculose, né, que está na plataforma da Subpav, tem explicando sobre a realização da coleta. Exato. Né? É importante que todo profissional
saiba desse documento, tenha acesso e utilize dele como uma ferramenta mesmo para qualificação do serviço. Então, existem alguns mitos ali em torno dessa amostra também, né? É verdade. Tem que ser em jejum? Posso escovar o dente? Não posso escovar o dente? A gente ouve falar sobre isso, né? O que muitas vezes dificulta, inclusive, na captação dessa amostra. Porque o que a gente quer é que a maioria dos diagnósticos sejam realizados através de confirmação laboratorial. Então, é importante que essa amostra ela tenha qualidade, ela chegue no laboratório em segurança, né? O armazenamento da amostra, o quanto de amostra chega também influencia, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso faz parte desse fluxo, tem que ser treinado, tem que ser visto, e o profissional tem que saber como colhe, né? E tirar esses mitos. O paciente chegou na unidade, não importa se é de manhã, se é de tarde, se ele tem escarro, colhe na hora que ele chegou, né? Depois você vai colher uma segunda amostra, que pode ser até mais bem preparada, né? Você vai estar um material mais adequado, mas não perde essa oportunidade de colher, que pode ser a única, somente se for uma população vulnerável, né? Que a gente está falando aqui das vulnerabilidades, uma situação de rua, né? Ou um paciente que egressa do sistema penitenciário, esses pacientes às vezes passam na unidade quase que não vão voltar mais se você não for atrás. Então, se você perder essa oportunidade, você pode perder um caso que pode ser importante e vai evitar de quebrar a cadeia de transmissão, né? Que é uma coisa fundamental do diagnóstico precoce, é isso, evitar que aquele caso transmita para outras pessoas. Se ele ficar sem diagnóstico, quanto mais tempo ele ficar na comunidade sem diagnóstico, né? Mais pessoas ele pode contaminar. E aí, oportunizei a primeira amostra, colheu. Oriento ele a colher a segunda. Ele não traz a segunda por alguns motivos que vocês, inclusive, já colocaram aqui. Eu mando a primeira? Manda, mostra que você tiver, né? Sempre. Vamos trabalhar com o que a gente tem nesse momento, né? O que eu tenho agora é isso? Vamos trabalhar com isso. E por isso que a gente fala para qualificar bastante a primeira amostra, porque a primeira amostra, quando eu oportunizo, eu tenho a garantia que ele vai me dar, né, essa amostra. A segunda, como você falou, ele pode não voltar e não me entregar da manhã seguinte, né? Mas naquele momento, quando eu consigo oportunizar e eu qualifiquei aquela amostra, eu garanto um diagnóstico oportuno, né? Então, eu tenho uma amostra com quantidade suficiente, com qualidade satisfatória, né? Então, não é uma amostra que vai ser menos de 1 ml, não é uma amostra que vai ser só saliva, porque eu, profissional, estou orientando, né? E ainda falando em material educativo, né? Como você disse, a gente também tem um folder educativo disponível na plataforma Subpav, que ele está voltado tanto para o público em geral, mas também tem orientações para os profissionais de saúde, né? Como o Jorge falou, independente do horário, né? Oportunizar a coleta, né? É lembrar também desse transporte até o laboratório, né? Porque muitas das vezes a gente oportuniza a coleta, mas o transporte, às vezes, a gente pode acontecer de atrasar a entrega ao laboratório, né? E quanto mais rápido essa amostra chegar ao laboratório, né? Maior qualidade da amostra, mais rápido o diagnóstico pode ser feito. E aí, só para corroborar uma coisa que a gente sempre fala que caiu num senso comum, que a gente não sabe de onde que veio essa história, de que esse resultado só sai em 15 dias. Não sei de onde que surgiu, mas existe... Acho que a gente tinha que fazer assim, botar aquele fake, assim, bem grande, né? Isso é fake mesmo, assim. A gente não tem nenhum resultado de exame que demore 15 dias para sair dentro do município do Rio de Janeiro, né? Dentro das últimas matches que a gente fez, o máximo que a gente tem, às vezes, são 4 ou 5 dias. E que isso depende, na verdade, principalmente da logística dentro da área, né? Então, a logística da coleta desse material que foi entregue na unidade para chegar no laboratório. Então, quanto mais você faz essa logística acontecer de uma forma melhor, você tem esse resultado mais rápido. Porque o tempo que a gente tem dentro do laboratório, ele não ultrapassa 48 horas. Então, a maioria dos nossos resultados, a partir de que a amostra chega dentro do laboratório, em 24, 48 horas a gente tem o resultado. E aí, por isso que é muito importante que o profissional de saúde que tenha solicitado o exame faça vigilância do GAL, né? Que é o sistema de informação que essa amostra vai ser registrada para que ela seja processada no laboratório e, através desse sistema também, que ele vai receber o resultado desse exame. Então, é muito importante que as unidades façam essa vigilância, né? Que não percam ali a oportunidade, inclusive, de encurtar esse tempo de início de tratamento, porque esse resultado, né, como a Ana colocou, sai em 48 horas, então que quanto mais precoce o início de tratamento, melhor o sucesso do acompanhamento desse usuário. Eu costumo falar que assim, a gente precisa qualificar desde a coleta, né, da oportunização da captação do paciente,
A qualificação dessa coleta da amostra, o cadastro no GAL é importantíssimo a gente falar, porque muitas das vezes a gente perde essa amostra, que às vezes é muito satisfatória, tem a quantidade suficiente, mas por conta de um cadastro errôneo no sistema, né, no GAL, essa amostra é descartada. E às vezes não vamos conseguir captar esse usuário novamente. Então, monitorar o sistema, qualificar o sistema de informação também, né, para a gente evitar perder. Qual a periodicidade que eu preciso avaliar GAL, né? O GAL ele precisa ser visto diariamente pelas unidades, né? Criar uma rotina de avaliar resultado, né? Como a Ana falou, o resultado está disponível no máximo 48 horas para um teste rápido molecular, uma baciloscopia 3 a 4 dias no máximo, né? Manter uma rotina de vigilância, né, de acesso ao sistema, né, para a gente oportunizar melhor esse diagnóstico, esse laudo aí liberado no sistema. Dentro dessa questão também tem a parte do cadastramento correto, você não perder o rastreamento da amostra, porque às vezes se você não cadastrar bem, você não consegue recuperar a informação. Você bota um nome com tio, ou sei lá, escreve de forma diferente do que a pessoa escreve o próprio nome, né? Cadastra de uma forma errada. Ou você não tem o CPF ou o CNS, né? Aí você não consegue achar a amostra ali dentro. Você começa a procurar e não encontra, e na verdade está lá dentro. Então, na hora do cadastramento, cadastrar com todos os dados que você puder para poder recuperar a informação. Inclusive sobre esse usuário, né? Tem um espaço lá para colocar em relação às suas vulnerabilidades, né? Se é retratamento ou não, porque é uma informação para o laboratório, né? Exato, isso faz diferença em como o laboratório vai processar essa amostra. Né? Se for um paciente que seja soro positivo, ele vai precisar fazer cultura, né? Se vier a amostra suficiente, o laboratório mesmo já providencia que seja feito isso. Né? Se é paciente em situação de rua, de rua, muito importante que coloque. Essas vulnerabilidades, você vai pegar um fluxo de diagnóstico um pouquinho diferente, né? do aquele paciente que não tem uma vulnerabilidade e que nunca tenha tratado anteriormente. O fluxo dentro do laboratório pode ser diferente, mas você precisa dar essa informação ao laboratório para ele saber como agir. E se é TRM ou se é baciloscopia? As pessoas ainda confundem isso ou não é mais dessa época? Na minha experiência, eu vejo que as pessoas ainda têm alguma dificuldade de entender a sensibilidade e especificidade de cada exame, né? Às vezes você tem pacientes com sintomas respiratórios, com TRMs negativos, repetidos, mas eu acho que é tuberculose. Olha, para você achar que é tuberculose, com vários TRMs negativos, tem que ter uma base muito boa. Você tem que ter você está baseando. Por quê? Porque o TRM tem uma sensibilidade muito alta. É diferente de uma baciloscopia que pode ter um erro de 50%, dependendo de como foi a amostra, como foi processada dentro do laboratório. Então, um TRM positivo também é um exame que tem a gente chama de poder positivo, né? De capacidade de ser positivo, né? De sensibilidade e especificidade muito alta. Um TRM positivo tem que provar que não é. Que não é, né? Se veio um TRM positivo, você tem que ver, mas tratou recentemente, né? Se vier positivo, a primeira diagnóstico que você tem que seja tuberculose realmente ativa, porque é um teste com muita sensibilidade e muita especificidade. Eu acho que, assim, só cortando um pouquinho, só para a gente lembrar, né? Como é um podcast para profissionais, mas a gente está lidando com todos os profissionais que a gente tem da rede, a gente ainda pega, às vezes, as pessoas falando, eu vou pedir um exame de bar. É verdade. Né? Então, eu acho que até para a gente poder, né, a gente ir se educando, né? O exame é um exame de baciloscopia, é um exame de escarro, né? Teoricamente, o nome do exame é um exame de escarro. Dentro do exame de escarro, você pode pedir. O que é o TRM, né? Que a gente está falando, a gente usa muita sigla, né? Normalmente, né? Então, assim, o que é o TRM? É o teste rápido molecular específico para o Mycobacterium tuberculosis. Então, como ele é específico, ele dá essa alta sensibilidade e especificidade que o Jorge falou, né? Que é a chance de um exame, se positivo, ele vai mostrar que é realmente tuberculose. Já a baciloscopia, que é o que a gente chamava antigamente, né, de BAR, né? Ele tem essa chance de ter aí uma possibilidade ainda de falso negativo, né? Ou seja, você ainda tem 50%, 40% de chance de dar negativo e ser ainda tuberculose. Por isso que hoje em dia, na balança, é melhor fazer o teste rápido molecular do que fazer a baciloscopia, né? Para o diagnóstico de uma forma geral, quando é caso novo. Agora, quando a gente está falando de um retratamento, né, uma recidiva, um retorno pós-interrupção, aí não tem jeito, a gente tem que fazer todos os exames, né? A baciloscopia e o TRM. E aí, lembrando que aqui no município a gente faz o que a gente chama de cultura racional, né? O que é isso?
todo exame positivo, independente da solicitação do médico ou do enfermeiro, se ele é positivo para o teste rápido molecular ou para a baciloscopia, ele vai para a cultura. Uhum. E qual a importância dessa cultura? Eu já sei lá que o teste rápido molecular para micobactéria foi positivo. Se foi positivo, se foi reagente à tuberculose, então para que a cultura? Mas a cultura não é só importante para a identificação do micobactéria, mas para mostrar principalmente o teste de sensibilidade, para a gente ver que outros medicamentos possa ter ou não resistência, né, dentro do esquema que a gente trata. Então, por isso que para recidiva, para o retorno pós-abandono, pós-interrupção, é importante a gente fazer todos, né? Aí entra a baciloscopia, entra a cultura. Exato. E entra o TRM também, assim como pacientes vulneráveis. HIV, pacientes diabéticos, pacientes que são privados de liberdade, e a gente pode dar um plus, que são os egressos do sistema prisional, né? Que por vezes eles podem não estar mais dentro do sistema prisional, mas eles são egressos recentes, principalmente aqueles egressos há menos de 2 anos, né, que a gente sabe que é a chance do paciente se infectado evoluir para TB ativa, né, principalmente nos primeiros 2 anos pós-infecção. Então, é importante que a gente tenha esse leque aí de exames, né, e entender e interpretar cada um deles para poder fazer o diagnóstico. Que é muito importante que o cadastro esteja completo nesse sistema, né? Como a Ana colocou, os pacientes em vulnerabilidade, eles fazem a cultura mesmo se negativo, né? Diferente da população geral. Então, se não tiver ali, o laboratório não vai saber e a gente vai perder a oportunidade, né, de tratar esse usuário, lembrando que a tuberculose é a principal causa de mortalidade em pacientes vivendo com HIV. Então, para todo mundo, é muito importante que a gente faça esse diagnóstico precoce, principalmente no público vivendo com HIV. Né? A gente cai agora numa outra parte que tem também no nosso manual, como você falou, já tem algumas coisas que tem no nosso manual, que são os algoritmos, né? É preciso que todos conheçam os algoritmos, né? A gente tem um algoritmo para o paciente que nunca tratou, né? Que não tem vulnerabilidade, temos um algoritmo diferente para quem tem vulnerabilidade. Né? Isso está no manual do Ministério. É importante que todos que estão tendo casos de tuberculose deem uma visitada lá nesses algoritmos para saber exatamente que exames que são necessários para aquele grupo, né? E como interpretar. O algoritmo também diz isso. Né? Então, eu me lembro quando eu comecei a tratar tuberculose há 30 anos atrás, eu vivia com um manual de tuberculose do Ministério de um lado para o outro, porque eu sentava, começava a atender o paciente, aí me dava uma dúvida. Aí eu abri o manual e eu já era pneumologista. E não tem problema nenhum. Eu abri o manual e tirava a minha dúvida ali. Peraí, como é que eu vou fazer isso aqui? Que exame que eu vou pedir aqui? Que droga que pode estar causando essa reação adversa? Cansava de fazer isso. A facilidade de hoje é colocar no computador, né? Exatamente, ou no próprio celular, Exatamente. né? Então, é muito fácil você ter isso à mão. Eu acho que não há problema nenhum. Até hoje, eu confesso a vocês que até hoje eu abro, tem manuais mais sofisticados, né? Que a gente abre de vez em quando, porque a arte é longa e a vida é breve, né? Exatamente. Já está lá no juramento de Hipócrates. E aí, assim, a gente está falando sobre a importância, né, da captação precoce, do sintomático respiratório, do exame de escarro e o escarro induzido. É muito importante que a gente realize para aquele usuário que queixa-se que não tem escarro? É um exame muito, muito importante, ajuda muito. O que eu observo é que, às vezes, ele é pedido, às vezes, de forma equivocada, né? Digamos assim. O escarro induzido está indicado para aquele paciente que você tem uma alta suspeita de tuberculose, tem uma imagem radiológica sugestiva e você não consegue confirmar através do exame de escarro que bacilo é aquele, porque podem ser vários bacilos diferentes, que bactéria que está causando aquilo, né? Então aí você pode pedir o escarro induzido, né, para te ajudar a fechar. Isso aqui é tuberculose, Mycobacterium tuberculose, é outro tipo de infecção, né? Porque o raio-x ele tem uma sensibilidade muito boa, mas ele é muito pouco específico. Depende de quem vê, depende do momento que você radiografou, depende da evolução que está tendo. Então, a sensibilidade do raio-x é muito boa, mas ele não tem especificidade. E, às vezes, a gente observa que, durante o tratamento, o paciente mantém alguma imagem, né, radiológica, não está com evolução clínica que seja positiva, você pode pedir novamente um escarro induzido, porque o paciente não está evoluindo bem. Mas é muito frequente a gente olhar no sistema e ver pacientes que estão evoluindo bem, clinicamente bem, não tem mais escarro, que é o que a gente quer, né? Que ele não tenha mais escarro a partir do 2º mês,
E aí os colegas pedem o escarro induzido para confirmar que ele está indo bem. O critério Ou para mudar de fase. Ou para mudar de fase, né? A gente usa primeiramente os critérios clínicos. Nem o critério radiológico é tão bom assim, porque muitas vezes a melhora radiológica é muito lenta. Você vai ter melhora radiológica no 4º, no 5º mês de tratamento. Então, os escarro induzido tem que ser usado para esses pacientes que ou estão evoluindo, têm um tratamento, estão evoluindo mal clinicamente, né? Não estão ganhando peso, ou têm uma piora radiológica. Ou então para diagnóstico do paciente que tem imagem radiológica, mas você não tem escarro para confirmar. Né? E é no CISREG? A gente tem escarro induzido no CISREG hoje em várias unidades nossas e unidades que não são municipais, né? E a oferta hoje não é tão grande como a gente gostaria, mas já melhorou bastante. Eu acredito que desse ano teremos mais oferta de escarro induzido. Acho que toda a área deveria ter a gente oferta de escarro induzido. Já aumentou mais umas 2 unidades de escarro induzido, né? E a ideia é ter um aumento para mais algumas áreas. Mas hoje a gente já tem na 52, né? Teve um aumento agora, teve uma nova unidade para escarro induzido. E com isso a gente aumenta bastante a oferta, né, da realização do exame. A gente não tem, na verdade, eu acho que uma dificuldade grande para agendamento. Eu acho que o que acontece, um problema hoje, é essa solicitação que ela seja mais qualificada. Né? O que a gente precisa realmente é qualificar esse pedido de exame, como o Jorge falou. Que é não pedir simplesmente, eu quero saber se o paciente teve alta como cura confirmada, que é um exame de escarro negativo, uma baciloscopia negativa no final, no 5º ou no 6º mês, e aí eu peço um escarro induzido para ver. Mas clinicamente o paciente está bem, evoluiu com melhora, até no final já pedi um raio-x de controle no final, porque também a gente não pede raio-x a todo momento, né? O raio-x vai partir ali do princípio do diagnóstico, vai partir no princípio ali da troca de fase, e aí depois só no final, realmente, né? Como o Jorge falou, a melhora radiológica ela é muito mais lenta do que a melhora clínica, né? Exato. Então, esse paciente que está evoluindo bem, clinicamente, radiologicamente, não tem por que fazer um exame de escarro induzido só para confirmar a alta por cura, né? Então, a alta por cura vai acontecer por critério clínico radiológico. Né? Tem uma outra situação que às vezes eu vejo, como eu faço acompanhamento do CISREG, que são pacientes que são tabagistas, têm idade avançada, mais de 50 anos, e tem uma imagem radiológica e os colegas pedem o escarro induzido. Um paciente tabagista com mais de 50 anos, eles podem ter tosse por DPOC e podem ter câncer de pulmão. Então, nessas situações, é mais interessante a gente talvez fazer a broncoscopia, dependendo da imagem, porque além de me dar o diagnóstico da tuberculose, pode me confirmar também um diagnóstico de câncer de pulmão, que vai ser muito mais interessante, né? Vai ser um exame um pouco mais invasivo. Mas se há uma suspeita de câncer de pulmão, um paciente que for mais de 20 anos mais, tem mais de 50 anos, interessante que a gente pense, será que isso é um câncer de pulmão? A broncoscopia vai me dar os 2 diagnósticos, o escarro induzido não. Então, eu vou entupir o escarro induzido com uma... E se vier negativo no escarro induzido, eu não tenho mais nada. Né? Já a broncoscopia, não. A broncoscopia vai me dar a informação. Isso aqui, olha, tem célula neoplásica aqui, enquanto o escarro induzido não vai me dar isso. Então, nessas situações é interessante. Tabagista, mais de 50 anos, imagem que possa ser câncer de pulmão, que é uma coisa que confunde muito radiologicamente no raio-x simples, numa imagem lobo superior cavitária, o carcinoma epidermoide dá essa imagem fácil. Né? Então, é interessante a broncoscopia. Às vezes, uma suspeita de fungo, né? Um paciente que trabalha, por exemplo, em construção civil, em demolição de casas, né? Ou teve alguma caverna, né? Eu tive recentemente alguns casos de histoplasmose do paciente que estava demolindo uma casa, que era da família, ele ajudou a demolir, e era histoplasmose, um quadro que confunde muito com tuberculose, né? Tanto clinicamente como radiologicamente. Então, às vezes, nessas situações é interessante pular o escarro induzido e ir para a broncoscopia. Bem, a gente está caminhando aqui para o final e eu queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente ainda precisa caminhar, né, em relação ao enfrentamento da tuberculose, à quebra de cadeia de transmissão, mas a gente percebe que a gente avançou, né? Queria ouvir de vocês um pouquinho assim, o que a gente avançou, no que a gente avançou e o que a gente pode fazer para que a gente diminua a tuberculose e principalmente a mortalidade por tuberculose no município do Rio de Janeiro. Posso começar? Pode. Bom,
Se você me perguntar o que a gente avançou, eu sou antigo, né? Nossa, a gente avançou muito, gente. Muita coisa, né? Dá vontade de falar assim, eu sou do tempo né? Todo o tempo que eu não tinha GAL. Eu ajudei a implantar o GAL. Então, quando o GAL chegou para mim, nossa, eu trabalhei muito para botar o GAL, porque eu tinha que pedir uma baciloscopia e ficava esperando. Não chegava. Demorava Então, 15 dias, né? Mais até. Bem mais. Vai ver que é dessa época. Pode né? ser. Então, a gente tem uma rede enorme, né? A gente está muito mais próximo do paciente. A gente tem acesso a raio-x com facilidade. A gente tem um esquema que não é maravilhoso, mas funciona muito bem, né? A gente tem o teste molecular, que dá uma precisão muito maior. Eu não sei quantos diagnósticos de tuberculose eu posso ter errado na minha vida tratando baseado só no raio-x. Eu fiz isso algumas vezes porque era necessário, mas eu fujo disso como o diabo foge da cruz. Fujo de fazer diagnóstico de tuberculose só por raio-x. Então, a gente tem muita coisa. E dá para a gente fazer muita coisa ainda, com certeza, mas a gente avançou bastante. Falando nas melhorias do rastreio, né, do diagnóstico, como a gente ainda não entrou no tratamento. Acredito também que a gente vem de uma série de modificações, de atualizações, tanto do protocolo, né, de cuidado, de rastreio. Sintomático respiratório, a captação temos melhorado, né? Agora a gente chegou a atingir 0,6%, 0,7%. Ainda não é o ideal, né, que é pelo menos 1%. Mas para quem estava lá no ano passado com 0,3%, né, temos um grande passo. Temos desafios, acho que nos territórios, né? Questão de violência, né? Também impacta muito na dificuldade da captação desses sintomáticos respiratórios. Precisamos ainda reforçar que a captação é função de todo profissional, né? Não só do agente comunitário de saúde. Eu acredito que é uma parte que a gente pode melhorar ainda, essa oportunização da coleta de escarro. Da parte laboratorial, de logística, temos avançado bastante, né? Temos laboratórios em todas as áreas, responsáveis por todas as áreas também. A questão da farmácia, né, do apoio que os farmacêuticos têm dado, acho que isso é inevitável, a demonstração que a gente está tendo aí na sinalização também dos casos novos de tuberculose, né, na dispensa das medicações como antitussígenos também, que eles repassam sempre isso para as equipes. Acredito que isso também é uma melhoria. A presença da equipe da Emult também, né, uma valorização do trabalho também dessas equipes, que acredito que também façam papel sem comparações na questão do rastreio também, da captação do paciente com tuberculose. Para dar uma visão um pouco mais diferente, vamos dar uma visão um pouquinho mais de gestão, né, do que a gente tem feito como gerência, e com as próprias CAPs também, né, junto com as CAPs, que na verdade a gerência a gente não funciona sem as pessoas que estão ativamente dentro do território, que no nosso caso são os nossos apoiadores de TB que estão dentro do DAPS, né, então a gente tem feito nos últimos anos um apoio institucional com eles, de trabalhar justamente quais são os gaps da linha de cuidado, né? Quais são as lacunas que a gente tem de toda essa linha de cuidado da TB, então desde da captação dos sintomáticos, da investigação, do diagnóstico, dos exames laboratoriais e trabalhar isso mais efetivamente com as equipes nas unidades. Então, eu acho que esse monitoramento, né, que é feito em parceria com eles e com isso eles replicam dentro das equipes da atenção primária, eu acho que isso tem sido um grande plus, na verdade, ali. Acho que foi algo que fez com que a gente melhorasse bastante essa captação. Porque não adianta a gente também colocar isso para as equipes, mas a gente não ter algum grau de monitoramento, né? Como a gente faz esse monitoramento dentro das equipes e isso a gente tem feito na gerência e com isso a gente tem passado essa importância dessa gestão plena, né? Então, porque às vezes a gente faz muito, mas acaba que não se percebe o quanto que isso é feito. Então, essa parte de gestão, né, do cuidado, isso é importante também. Então, claro que a gente acaba trabalhando com certas... com indicadores ou com algumas pactuações internas até da própria gerência, que existem indicadores, né, que são trabalhados nacionalmente, mas a gente tem algumas coisas em que a gente trabalhou, e sintomático respiratório e confirmação laboratorial foram duas coisas que a gente trabalhou bastante nesse período e que realmente, assim, aproveitar nessa oportunidade a gente agradecer
a todos, né, não só as CAPs, mas também as equipes que entenderam esse processo de trabalho, a necessidade da melhoria desse processo de trabalho e fez com que a gente realmente melhorasse. Então, a gente conseguiu melhorar bastante a confirmação, né, como o João falou, da confirmação laboratorial dos casos pulmonares, em que a gente tinha, sei lá, 50%, 60% dos casos somente confirmados laboratorialmente, dos casos pulmonares, e a gente está chegando a 80%, né? Esse ano, graças a Deus, a gente chegou a 80% dos casos pulmonares confirmados laboratorialmente. Então, isso mostra que, efetivamente, quem a gente está tratando são pessoas com tuberculose. Isso faz total diferença no acompanhamento, né? Então, no que a gente vai seguir a partir daí. Então, eu acho que a gente trabalha com as equipes da parte assistencial, mas a gente também tem que lembrar dessa parte de gestão que a gente precisa fazer. E isso, nós, a CAP, a própria unidade, de ter a noção, né? Será que eu sei quem deveriam ser meus sintomáticos respiratórios? Então, será que eu tenho essa proposta dentro da unidade de entender que eu preciso de ter uma noção que eu preciso captar 1% ao ano dos sintomáticos? E o que é isso, né? O que é esse quantitativo? Quantos são? São 20? São 30 pessoas? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, tem esse alvo, a gente consegue entender o que eu posso fazer para melhorar, né? E daí a gente partir para toda essa avaliação. Eu sei que a linha de cuidados da tuberculose ela é grande, né? A gente aqui falou um pouco da captação, a gente falou do diagnóstico, a gente ainda tem o tratamento. Então, a gente sabe que as vulnerabilidades sociais impactam bastante. Acho que isso foi o que a gente fez a gente melhorar, mas a gente ainda precisa avançar muito. E acho que para o tratamento, para o acompanhamento, as vulnerabilidades sociais, elas impactam mais ainda. Então, se é algo que a gente precisa ainda melhorar, é incentivos, é acompanhamento multiprofissional, que acabou que a Lud começou a falar das equipes EMULTI. Então, assim, a gente está com esse trabalho bem numa fase inicial, né, do apoio das equipes EMULTIs, seja assistentes sociais, sejam os profissionais da Academia Carioca, sejam outros profissionais que tenham também da equipe EMULTI, para dar esse suporte também para os pacientes que estão dentro da unidade. Que a gente trabalhe realmente nas unidades como equipe, né? Então, a equipe de saúde, desde os acessos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e os médicos, mas a equipe EMULTI também corroborando para isso. Porque a gente entenda que a gente é uma equipe trabalhando em conjunto. É o que a gente tenta lá na gerência, trabalhar em equipe, a gente realmente dar uma cutucada em todos ali, né, dentro da gestão, para que a gente possa trabalhar em prol realmente do paciente e a melhoria. Né? Lembrando que a gente não está falando só de números por conta de números, a gente está falando de números porque são pessoas. Né? São pessoas que a gente precisa cuidar, são pessoas que a gente precisa tratar e fazer com que eles tenham uma vida normal pós-tratamento de TB. Né? Que TB não é um sinônimo de óbito, né? Que a gente mude um pouco esse patamar, né? Não é porque a gente percebe muito, recebi um diagnóstico de tuberculose, vou morrer pela doença, e não é isso, né? Muito pelo contrário, a gente sabe hoje diagnosticar e tratar e fazer com que ele tenha uma vida normal. Então, eu queria agradecer a participação de vocês e convidar para uma outra oportunidade para que a gente possa falar sobre o tratamento, né, que é muito importante, todas essas variáveis em relação à vulnerabilidade, o que a gente pode fazer para que a gente aumente a adesão do tratamento para evitar a interrupção. Né? A gente tem muito ainda para discutir. Hoje a gente focou na captação, né, e na detecção precoce, entendendo que o quanto mais cedo nós iniciarmos esse tratamento, mais sucesso de tratamento nós vamos ter, e aí a gente vai diminuir a mortalidade. Então, lembrando que tuberculose tem cura, lembrando que as nossas unidades garantem acesso aos usuários para que eles possam realizar esse exame. Para além disso, tem medicação disponível, né, e tratamento disponível no acompanhamento das equipes de saúde da família. Então, muito obrigada a vocês que ouviram até aqui. Aproveitando para dizer que a gente tem um e-mail, falasubpav@gmail.com, para vocês mandarem críticas, elogios, sugestões de tema. E obrigada. Até o próximo episódio.